Gênesis. Você já pode sentir Deus aí? Dá para sentir Deus aí onde você está? Livro do Gênesis, capítulo 18. E o verso de número 14. Livro do Gênesis, capítulo 18, e o verso de número 14, amém? Não sei você, eu tenho estado muito feliz com o Senhor. O Senhor tem feito coisas grandiosas, que vão além, às vezes, das nossas expectativas, né? Eu creio que Deus ainda deseja fazer muita coisa grande na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Quem achou Gênesis capítulo 18, o verso 14, diga amém. Diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Vamos ver juntos, bem forte. 1, 2, 3. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá. Meu Deus. Se assenta aplaudindo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos a Ti mais uma vez. Nós já oramos no início do culto pedindo pela Tua presença, já oramos pelas ofertas e agora nós oramos pela Tua palavra. Oramos também pelos nossos corações para que em nós habite a Tua palavra. Que a Tua palavra, habitando em nossos corações, ela possa produzir em nós a fé necessária para crermos na Tua fidelidade, nas Suas promessas, em Deus que não falha. Abençoa, Senhor, a Tua igreja ao passo que ela crer e pôr em prática aquilo que for ensinado, para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos cultos nós falamos sobre o chamado de Abrão. E nós falamos de como Deus, de uma forma poderosa, tirou Abrão da terra de Ur dos Caldeus e levou ele até a terra de Canaã. Nós vimos que durante esse processo o Senhor precisou fazer algumas mudanças na vida de Abrão. Então Deus afasta de Abrão o seu sobrinho, Deus recolhe de Abrão o seu pai. E Abrão agora está só ele e Sara, a sua esposa. Nós vimos que no último encontro que Deus teve com Abrão, Deus fez com ele uma aliança. E Deus fez a ele promessas. Se você se lembra, Deus disse para Abraão: não temas, eu sou o teu escudo e eu tenho uma grande recompensa. E nós vimos que Deus sentiu de Abrão a fala verdadeira quando ele disse: Senhor, qual é a promessa que o Senhor vai cumprir na minha vida? Se o meu herdeiro ou o meu servo Eliezer. Irmãos, e Deus entende muito bem as fragilidades do nosso coração. Ele sabe que nós não somos tão crentes todas as manhãs. Ele sabe que tem dia que a gente acorda e acorda duvidoso da palavra dele. Tem dia que a gente ora e não ora com tanta convicção quanto nós gostaríamos de orar. Às vezes até o nosso louvor é um pouquinho mais xoxo, né? Geralmente é animado, é fervoroso, e tem dias que ele não vai ser. E Deus sabe compreender todas essas coisas. Naquele dia, a palavra do Senhor falou conosco que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Nós vemos que Deus espera unicamente a fé verdadeira do coração do homem. Portanto, não tente comprar Deus com os seus esforços. Não se preocupe em comprar Deus com o seu dinheiro, com os seus status,
ou com a sua religiosidade. Essas coisas nunca impressionaram a Deus e não vão impressionar. Agora nós vamos ver, se a tua Bíblia estiver aberta, capítulo 16, no verso de número 1, o seguinte acontecimento. Capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Você deve se lembrar que ela era estéril, né? Foi relatado isso lá no começo da história de Abrão. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Não é plano de Deus, é o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus minha serva em seus braços, e ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Essa história ela é fascinante e talvez uma das melhores mensagens que eu ouvi sobre essa história foi pregada pelo nosso irmão presbítero João, num domingo que ele esteve aqui conosco. E ele falou muito sobre a ansiedade de Sarai, né? Que Agar representava o anseio desesperado com que algo acontecesse. E eu gostei muito daquela mensagem. Não sei se você que estava aqui no dia se lembra, ela ainda está no meu coração. Mas eu não vou ir pela pauta do João, né? O que eu quero relatar hoje, o primeiro ponto é que Deus ele não precisa de ajudantes. Aleluia. Aleluia. Deus não precisa de ajudantes. E eu pensei muito sobre isso essa semana. Se você contrata um pedreiro, ele tem um auxiliar, não tem? Geralmente a gente chama ele de servente. Se você trabalha numa indústria, lá geralmente a gente tem o eletricista e o auxiliar da elétrica. Se você é mecânico, tem o mecânico e o auxiliar da mecânica, né, João? Nem todo mundo ganha igual o mecânico. O auxiliar ganha um pouco menos. Irmãos, tem muito crente tentando ser auxiliar de Deus. Tem muito crente querendo fazer um ofício abaixo do de Deus. Bom, Deus talvez esteja muito ocupado em cuidar de cada estrela, em cuidar de cada planeta, em cuidar dos irmãos que estão sendo perseguidos na Nigéria. Então eu vou dar uma mãozinha para Deus cumprir a promessa que Ele prometeu na minha vida. Deus não precisa de ajudantes. Irmãos, é importante que nós tenhamos em mente que é compreensível a atitude de Sarai. Porque nós temos que nos perguntar, quanto mais lemos, por que será que Sarai tentou ajudar a Deus? Por que será que Sarai tentou colocar a mãozinha para que a promessa de Deus se cumprisse? Primeira coisa que nós vemos é que Sarai, ela tem na mente que o fato dela não gerar filhos é culpa de Deus. Você pode conferir comigo aí, no verso 2. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. E quantos crentes que colocam em Deus o fato da sua vida não mudar? Não, a minha vida não mudou ainda porque Deus não quer. É verdade que existe uma vontade soberana de Deus que governa sobre todas as coisas, mas talvez a vontade dele não se cumpriu na sua vida ainda, e você vai ver isso hoje, porque talvez nós não mudamos ou não nos convertemos como ele queria que nós já tivéssemos feito. Aleluia! O Senhor tem me impedido de ter filhos. O Senhor, e é verdade, o livro de Gênesis fala de muitas mulheres que Deus fechou a sua madre. Outra coisa que nos deve chamar a atenção é que Abrão e Sarai, eles não tinham herdeiro. Foi o questionamento de Abrão domingo passado.
Eles não tinham herdeiros. Então, ou seja, se Sara e Abraão morressem a qualquer momento, o que iria acontecer? Porque ambos já eram avançados em idade. Sara de 75 anos e Abraão provavelmente com 85, 86, alguma coisa assim. Eles estavam próximos de morrer. Se eles morrem, não tem ninguém para tomar conta da herança. Se eles morrem, não tem ninguém para tomar conta dos servos. Ou eles, em uma idade um pouquinho mais à frente, necessitaria de alguém para cuidar deles. Quem cuidaria? Os servos? A preocupação de Sara, ela é de se entender. Porque, irmãos, imagina só, um Deus do nada apareceu para Abraão, falou para Abraão sair da terra dele, da casa do pai dele, do meio da parentela dele, ir para uma terra que Deus iria mostrar, e disse no meio do caminho, eu vou te dar um filho. Melhor, você será pai de nações. Se você puder contar a areia, e nós vimos no domingo passado, se ele pudesse contar as estrelas, ele saberia quantos filhos ele teria. Mas agora ela está com 75 anos. E ainda não apareceu nem o primeiro. Há um ponto aqui que talvez nós deveríamos pensar. Que Deus, quando Ele quer fazer algo grande, Ele nem sempre age segundo as probabilidades. Quando Deus chamou Davi, Davi disse que ele era o menor da casa dele. Quando Deus chamou Gideão, Gideão era o menor da casa dele, a casa dele era a menor da região e a região era a menor de Israel. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. E quando Deus chamou Isaías, ele disse que era um miserável pecador de lábios impuros, o que quer dizer que ele não falava coisas decentes. Como que Deus vai usar uma pessoa dessa? É o que você talvez se pergunta. Como que Deus vai cumprir algo grande na minha vida se eu sou um homem miserável como todo mundo sabe que eu sou? Parabéns por você ser esse homem, essa mulher, porque Deus gosta de pessoas assim, improváveis. Uma mulher de 75 anos e ainda não tinha tido o primeiro filho. Como Deus faria dela uma grande nação? Quantos de nós crentes olhamos para alguém que está perdido no mundo das drogas e negamos para ele a mensagem do evangelho? Porque nós olhamos para ele e falamos assim, que Deus vai mudar a vida desse homem? Ele quer saber de ficar atrás de droga o dia inteiro. Eu conheço ele pede as coisas aqui numa porta e vende ali na outra para ir usar droga. Que Deus vai mudar a vida desse homem? Nada, ele vive o dia inteiro no bar. Como que Deus vai mudar a vida de alguém que está o dia inteiro no bar? Faz uma pequena retrospectiva aí. Será que você era essa pessoa digna que você é hoje, alguns tempos atrás? Será que nós éramos tão santos como nós somos hoje, algum tempo atrás? Eu acredito que se nós, um ou outro aí que talvez nasceu na igreja, possa se achar um pouco melhor. Mas acredita, mesmo nascendo na igreja, você sabe que não era tão santo assim. Uma mulher de 75 anos é completamente improvável que ela tenha um filho. E aí Sarai ainda tinha mais um motivo para fazer o que ela fez. Era comum na época uma tradição que se a primeira esposa não gerava filhos, o marido tinha a opção de tomar então uma segunda esposa. Aqui na nossa tradição e nas traduções da Bíblia, essa mulher geralmente é chamada de concubina, né? Assim que a gente conhece ela. E dá a impressão que ela era uma mulher que era uma barriga de aluguel. Mas não era bem assim a tradição. Aquela mulher geralmente era uma serva, uma escrava da casa. E ela recebia um contrato, uma opção de sair da posição de escrava e assumir uma posição de esposa. Ela nunca seria igual à primeira esposa, mas ela não seria mais uma escrava. O filho que ela gerasse não seria dela, era daquela primeira mulher. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, observa que Agar vai receber uma oportunidade da vida. Ela está tendo o direito de não ser mais uma serva, de não ser mais uma escrava, mas agora ser uma esposa. E a Sarai, ela vai ter a oportunidade da vida dela, porque até agora ela não foi mãe. E se a Agar tivesse um filho por ela, ela iria carregar a criança nos braços, e ela diria que a criança era filho dela. Então observa que, humanamente olhando, o plano de Sara não era de todo ruim. Olhando pela época, pelas tradições e pelos costumes, o plano de Sara era ótimo, não era, irmão? Deus falou que vai mudar o meu marido,
Então a cada dia eu vou fazer um planinho novo aqui para tentar manipular ele. É assim que a gente age. Aí Deus falou que vai salvar o meu filho, mas até agora meu filho não quer nem saber de Deus nem de igreja. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar todo aniversário dele, eu vou dar uma Bíblia. Não, dá uma biblioteca para ele. Não vai converter ele. Porque os nossos métodos não são os métodos de Deus. Quantos de nós queremos forçar Deus a fazer as coisas do nosso jeito? Se a tua Bíblia estiver aberta, e se a Nicole puder pôr para a gente ali, Gênesis 30, do verso 1 ao 3, Gênesis capítulo 30, de 1 ao 3, olha o que diz lá. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? E ela diz: eis aqui a minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos e assim receba filhos por meio dela. Observa que a tradição era que o que está passando na mente de Sarai: eu não posso ter filhos, mas eu tenho uma serva. Eu vou colocar a minha serva na posição de esposa, ela vai se deitar com meu marido, ela vai engravidar, e quando o filho nascer, o filho será... Tinha um contrato batido. A Agar sabia disso. Ela aceitou consciente de que o filho não seria dela. O filho seria de quem? Sarai. Viu ali? Você pode continuar olhando no capítulo 30, que você vai ver que Raquel vai ter alguns filhos através de Bila. E o texto vai falando, e teve a Raquel filhos. Mas não era Raquel quem estava tendo? Era Bila. Então Sarai está pensando: Agar vai ter filhos, e os filhos serão meus. Quem aqui já leu o livro de Ruth? Já leu? É fantástico. Quando Ruth tem um filho, observa que o filho não é chamado de filho de Ruth, mas filho de quem? De Noemi, porque Noemi era honrada através do filho de Ruth. E quantas vezes nós queremos ser honrados por Deus através dos métodos humanos, através dos homens? Quantas igrejas que nós vamos, quantos crentes que nós conhecemos, que querem fazer um mais bonito que o outro, para serem aceitos e honrados pelos homens. E Deus não está ali na maioria das vezes. Outra coisa que deve nos chamar a atenção é que os métodos humanos geralmente vão nos trazer grandes problemas e grandes consequências. Eu queria ressaltar pelo menos 4 erros que Sarai comete aqui. E como esses erros vão trazer consequências para elas. Preste atenção que talvez os nossos problemas, os nossos sofrimentos, não sejam causados por Deus, mas sejam causados por nós mesmos. Quem sabe talvez as dificuldades das quais nós nunca conseguimos sair, nunca tiveram o dedo de Deus, mas tiveram o nosso dedo tentando resolver problemas que Deus tinha o controle deles. Olha ali o primeiro, capítulo 16, verso 2. O primeiro grande erro de Sara foi dizer: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. O primeiro grande erro de Sara foi colocar a culpa no Senhor. Você pode dizer para o teu irmão: não gosto muito disso, mas às vezes é necessário. Diga para ele: Deus nunca é o culpado. Ah, mas eu não culpo Deus. Culpa sim. Sabe aquela oração que você disse assim: ah, Senhor, esse Senhor, fala muita coisa, irmão. Ou então sabe quando a gente fala assim: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Esse tu não está vendo, fala muita coisa. Eu quero te lembrar que existe um Espírito que habita dentro de mim e de você, que sonda até as profundezas do teu coração. E ele sabe exatamente o que você quer dizer, antes mesmo que você diga. O segundo grande erro de Sara foi sugerir que uma outra pessoa tivesse filhos por meio dela. Abrão, está aqui a serva egípcia Agar. Você pode tomar ela por esposa, você vai se deitar com ela, e ela vai ter filhos, e o filho dela será meu. Irmão, nós somos seres humanos.
Eu pergunto para você que é mãe. Você que é mãe. Uma coisa que eu não consigo entender quando eu vejo essas matérias de barriga de aluguel. Como que uma mãe pode sentir dentro dela a vida sendo gerada? Certo? Passar ali aquelas sensações que são, acredito, inexplicáveis. O Davi, ele começava a mexer na barriga da Camila antes de eu entrar do portão para dentro. Como que você explica algumas coisas dessas? Como que Sara tinha tanta certeza que Agar sentindo isso os 9 meses, a criança se comunicando com ela se comunicando com a criança. Quem passava a mão na barriga não era Sara, era quem? Agar. Quem sentia a criança colocar o pé debaixo da costela não era Sara, era quem? Agar. Como que Agar vai abrir mão disso? Depois ela passar 9 meses com a criança sendo gerada dentro dela. Pare de colocar as suas responsabilidades nas costas dos outros. Porque aquela pessoa vai sofrer tudo que você deveria sofrer. E quando chegar o momento de se alegrar, ela não vai ceder a alegria que deveria ser sua para você, porque ela enfrentou as dificuldades. Então o crente precisa tirar aquela grande frase: irmão, ora por mim. Não é ora por mim. Irmão, você pode orar comigo. Porque se eu orar por você, você nunca vai passar o processo. Como que você vai provar do benefício depois, se você não orou nenhuma vez por ele? Hoje eu conversava com meu pai no almoço, e ele falava assim: é triste, Thiago, porque a gente já viu tantas vezes as pessoas sendo abençoadas, mas as pessoas rejeitam a Deus, as pessoas desprezam a Deus depois. Mas geralmente essas pessoas que desprezam a Deus depois de receberem a bênção, elas nunca oraram por ela. Elas vão lá na igreja, sempre tem um irmão que põe a mão na cabeça dela, ora, que sofre, que jejuou, que fez todo o processo que ela deveria ter feito. Quando ela recebe, qual é o labor, qual foi o sofrimento, qual foi o suor que aquela pessoa derramou por causa da bênção? Nenhum. É igual você pegar R$1.000, imagina você pegando R$1.000 e dando na mão do teu filho de 8 anos de idade. Ele sabe o valor disso, Diego? Sabe, Regis? Não sabe. Ele não sofreu o mês inteiro por causa daqueles R$1.000. Irmão, quem enfrentou a gestação não foi Sara, foi Agar. Então, irmão, preste atenção. Ouça bem o que Deus quer falar com a gente hoje. Para de ficar pedindo para o teu irmão fazer o que você deveria estar fazendo. Está demorando, pastor. Eu vou pedir para o irmão Adriano orar por mim. Não, não pede para ele não. Ora você. Não, eu vou pedir para a irmã Ju jejuar por mim. Não, não pede para ela não. Ceda você um dia dos seus prazeres e coloca um dia da tua vida em jejum ao Senhor. Sabe o que é? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. É a fala dos crentes, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. O ateu lê e entende. Como que o crente não entende, gente? É porque nós lemos uma vez e fazemos o quê? Abrimos mão. Não, irmão, aquele que chegou ao entendimento leu muitas vezes para entender aquilo que você também tem dificuldade. Então não coloque sobre os outros aquilo que é sua responsabilidade. O terceiro erro de Sarai foi acusar Abrão de injusto. Isso aqui é hilário, irmão, porque a ideia partiu dela. A serva era dela, a senhora era ela, o domínio era dela. E agora o culpado é quem? Abrão. Não é assim que a gente age? A gente tem uma ideia mirabolante. E não, o pior, irmão, que assim, o crente, quanto mais fervoroso, parece que ele tem mais ideias mirabolantes. E todas as ideias dele foi Deus que falou com ele. Até dar errado. Não é assim? Pastor, vou tomar uma decisão. Mas quando as pessoas falam para mim, vou tomar, me dá um medo. Um medo. Vou tomar uma decisão. O que você vai fazer? Vou fazer isso, isso, isso. Mas orou? Eu orei. Deus falou comigo. Seja sincero, quem que já não ouviu isso?
Aí depois dá o problema, esquece daquela frase que diz que Deus falou: aí, pastor, o diabo tá furioso. Mas não foi Deus que falou? Como que o diabo está furioso? Não, é porque o irmão lá está me perseguindo. Não, é porque o meu tio não gosta de mim. A gente começa a colocar a culpa nas pessoas das decisões que foram nossas. O último erro de Sara, se encontra aí no verso de número 6. A parte B que diz: então Sarai a humilhou. Irmãos, quando a gente sofre por causa das nossas próprias decisões, a gente se torna completamente impaciente. É ou não é? Porque lá no fundo a gente sabe que foi a gente que errou. Só que a gente não vai descontar a raiva em nós mesmos. A gente vai descontar no outro, de preferência naquele contra quem nós erramos. A primeira consequência que Sara colhe por causa dos seus erros é a fuga de Agar. A palavra Agar, ela significa voo, que indica alguém que é um fugitivo. Nós não sabemos, alguns comentaristas dizem que ela era uma fugitiva do Egito, mas não sabemos. Mas o que dá para perceber é que quando a bomba estoura, Agar não fica em casa. Então o primeiro problema é que agora, o que Sara está vendo é que ela perdeu o convívio natural do marido dela, não perdeu? Ela perdeu o ambiente de paz dentro da casa dela, porque agora Agar olha para ela com desprezo. Ela perdeu a paz, porque agora ela briga com o marido, ela briga com a serva, ela briga com todo mundo. E por último, o filho que ela queria está na onde? Na barriga da fugitiva. O que Sara tem na mão agora? Ela não tem nada. Pare de tentar fazer Deus cumprir as promessas dele dentro dos seus métodos, dentro dos meus métodos, porque isso vai gerar uma perda de coisas que você não queria perder. Mas o problema não acaba aí. É que quando passam-se os 9 meses, você sabe da história, Agar foge, Deus fala com ela, ela volta, ela se humilha e ela fica lá quietinha. 9 meses, quietinha. 9 meses. E eu quero que você leia, porque você não acha assim, o Tiago está inventando. Não estou inventando. Se a Bíblia estiver aberta, abre aí. Gênesis 16, verso 15. Preste atenção no que você vai ler. Leia com calma. Olha o que diz aí o versículo 15. Agar deu à luz um filho. A quem? Para quem? Abrão chamou Ismael, o filho de Agar, que Agar lhe deu. Quem deu o filho para Abrão? Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz. A pergunta que eu vou te fazer é, do momento do nascimento até o momento do nome do filho, e o momento de se pegar o filho no colo, tem Sara participando? Sara está presente? Lê a história inteira, até nascer Isaac. Sara não tem participação na criança. A consequência é que Sara fez todo um plano para ter a promessa na mão. E quando a promessa nasceu, ela não teve. O meu método não cabe no plano de Deus. Os meus esforços não cabem no plano de Deus. Pastor, parece que quando você vai falar o que você vai falar agora, parece que você é contra, irmão. O que eu mais vejo é crente frustrado porque fez campanha de 7 dias, porque fez um voto, porque fez um propósito, porque fez isso e porque fez aquilo. Achando que o que você vai fazer vai comprar o coração de Deus. E não vai comprar. Lembra que Deus não é homem, você não compra Deus. Pastor, então você é contra a campanha? Não. O que me irrita e o que eu não vejo na Bíblia é que quem faz campanha só faz por coisas materiais. Eu não vejo ninguém fazendo campanha 7, quarta-feira, para ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer um voto, pastor, eu não vou tomar coca 1 ano. Por quê? Não, porque eu quero ser um excelente diácono na igreja. Ninguém vai fazer propósito para essas coisas, irmão. Então quem está fazendo propósito, quem está fazendo voto, quem está fazendo promessa, está fazendo por coisas materiais. Ele quer comprar Deus para Deus cumprir o que ele deseja. Então preste atenção, porque Sara é o melhor exemplo disso. E o resultado foi frustrante.
Aleluia. Aleluia. Se a Nicole for para a gente, Gênesis 30, de novo, verso 4. O que tinha na mente de Sara era isso daqui, ó. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. E concedeu Bila, e deu a Jacó um filho. Até aqui está igual, não está? Olha a diferença. Então disse a Raquel: jogou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome. O filho era de quem? De Bila ou de Raquel? De Raquel. Quem deu o nome para o filho? Bila ou Raquel? Raquel. O plano de Sara era esse. Pastor, mas os dois acontecimentos são iguais. Não, são iguais, mas são planos diferentes, criados por pessoas diferentes. No primeiro plano, era a mulher quem estava em ação. Nesse, nós vamos chegar nesse dia, era Deus quem estava no controle. Irmão, você pode estar fazendo algo bom, mas com propósitos errados. Você pode estar fazendo algo santo, mas da forma errada. Você pode estar fazendo algo digno de ser louvado, mas com uma intenção perversa no coração. Lembre que o erro não é geralmente o que eu faço, mas a intenção que está por detrás daquilo que eu faço. Cantar louvores é maravilhoso. E que a tua vida seja cheia de louvores. Que a sua casa seja cheia de louvores. Que o teu dia a dia seja cheio de louvores. Mas se eu vier aqui na frente para cantar somente para demonstrar o tanto que eu sei cantar, isso se torna pecaminoso. Quem entende, diga amém. Irmãos, profetizar é para poucos. De verdade, é para poucos. Então profetizar é algo santo, é algo digno, é algo justo. Mas se eu faço pela minha vontade, sem a revelação inspirada de Deus, e somente para mostrar para a igreja o tanto que eu profetizo, aquele algo puro se torna algo pecaminoso. O seu dízimo, a sua oferta é algo puro, justo, digno de louvor. Mas se eu dou, como muitos dizem, né? Porque não é dou, é devolvo. Se eu dou o dízimo esperando ser rico, ou que nunca vai faltar nada na minha casa, aquela intenção é impura, é pecaminosa. E é necessário que nós entendamos isso. O gesto de Raquel é o mesmo de Sara, mas as intenções do coração eram diferentes. É por isso que nós temos na igreja muitos crentes frustrados, muitas pessoas que abandonaram a fé. Mas pastor, eu fiz o mesmo que o Senhor. Eu vi lá que o Senhor fez um propósito, legal. Mas por que foi feito? Qual era a intenção? Qual era a finalidade daquilo que se estava fazendo? Então Deus decide entrar em ação mais uma vez. E o capítulo de número 17, verso de número 1, novamente Deus vem falar com Abrão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, quantos anos? O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O mesmo Deus que nos faz promessas é o mesmo Deus que nos faz exigências. Um bom pai não é aquele que dá tudo para o filho. É aquele que dá, mas é aquele que também cobra. Uma boa mãe não é aquela que somente dá tudo para a filha, mas é aquela que com a mesma graça que dá, também cobra. Aleluia. E o teu Deus é um excelente pai.
Ele abençoa, irmão. Olha aqui, você nunca vai me ver pregando contra a bênção de Deus. Como muitos dizem, Deus não abençoa, Deus abençoa. Lógico que Deus abençoa. Olha para a tua vida. E você vai ver o quanto Deus tem te abençoado. O nosso Deus tem prazer em abençoar. Porém, Ele também é um Deus exigente. E observa que Deus tem exigências. Abraão, eu quero te abençoar. Mas parece que desde quando você saiu de Ur dos Caldeus, você crê, você acredita, mas não há mudança. Pergunte para a tua alma, há quanto tempo eu me tornei um cristão? Há quanto tempo eu decidi seguir a Jesus? E será que eu sou um homem diferente de quando eu decidi seguir a Jesus? Será que hoje eu sou uma mulher diferente de quando eu decidi seguir a Jesus? Ou será que eu ainda sou o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo jovem, o mesmo adolescente? Porque o Deus que me chamou lá atrás não me chamou para ser o mesmo homem de ontem. Ele me chamou para ser um outro homem. Ele te chamou para ser um outro jovem. Ele te chamou para ser uma outra mulher. Olha a primeira exigência de Deus. Ande na minha presença. Tem gente que confunde isso. Nós falamos muito disso nas duas primeiras mensagens de Abraão. Tem gente que confunde o andar na presença do ir na igreja. A presença de Deus não está só aqui. Ela está na tua casa, ela está no teu trabalho, ela está na rua, ela está em todos os lugares, está na escola, está na faculdade. Andar na presença, hoje eu vou na presença do Senhor. Aí coloca o terno, uma gravata ungida, um sapato ungido e pega a Bíblia ungida e vai na igreja. Legal, Deus está aqui. Lógico que Ele está aqui. Mas Deus também está lá. E Deus não quer que nós andemos na presença dEle somente aqui. Deus quer que nós andemos na presença dEle em todos os momentos e em todos os lugares. Irmãos, então observa que o crente, ele não pode ter aquele bordão: a vida é minha, o corpo é meu, a casa é minha e eu faço o que eu quero. Isso não existe para o crente. Se você creu em Deus, você tem que andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus não é para qualquer um. E não é de qualquer jeito. Porque Deus não aceita tudo. E Deus não aceita qualquer coisa. A segunda exigência de Deus é mais difícil do que a primeira. Porque Ele diz: ande na minha presença e seja o quê? Perfeito. Não pergunta para o teu irmão, pergunta para a tua alma. Você já mudou? Ou você ainda é o mesmo homem de quando Deus te chamou? Você já mudou ou você é a mesma mulher de quando Deus... Irmãos, e ó, se você está aqui nessa igreja, eu estou falando nessa igreja aqui, ó, você não vai me ver falar: para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de usar isso. De mim você não vai ouvir isso. Que você usa do Espírito Santo, não de mim. Quem tem que me mudar, quem tem que me transformar, não é o pastor da igreja que eu congrego. Quem tem que me mudar não é o líder dos homens, não é a líder das mulheres, os líderes dos jovens, não. Quem tem que me mudar é a pessoa do Espírito Santo. É Ele quem vai me convencer de que aquilo que eu estou fazendo, ou aonde eu estou indo, é ou não pecaminoso. Aleluia! Para de ser escravo da religião. Porque aí, irmão, a gente abre mão disso. Não, é porque lá na igreja que eu estou indo, lá não pode fazer isso, não pode usar aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode... Legal, aí tu para com tudo. Só que toda vez que você vê alguém fazendo, lá no teu coração, que vontade. Aí como eu queria. Aí será que não pode mesmo? Aí você começa a fazer o quê? Tá lá trabalhando, aí tá um crente do teu lado. Irmão, como é que é lá na tua igreja? Lá na tua igreja pode? Então, ou seja, preste bem atenção. Se existe isso dentro de nós, é porque nós nunca abandonamos. Nós paramos de fazer, ou paramos de usar, ou paramos de ser, mas nós não mudamos. A Bíblia não está dizendo para você se submeter às ordens humanas. A Bíblia está dizendo para você se submeter a Deus. Sujeitem-se a Deus. Humilhem-se diante do Senhor. O que Deus está pedindo para Abraão? Para ser um crente eu falo no sentido de frequentar um local, não tinha igreja.
O que ele está dizendo então é, Abraão, no seu dia a dia, a hora que você vai negociar o gado, quando tu vai vender o leite, quando tu vai levar as ovelhas para pastar, seja perfeito. Tu vai vender um carro, venda pelo valor que ele está valendo. Você sabe onde tem um parafusinho solto ou não. Onde teve uma batidinha ou não. Seja perfeito, seja justo, seja íntegro. Ah, meu patrão não está vendo, eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Aí a hora que ele chega, muda até a postura, né? Fica retinho, trabalha certinho. Seja perfeito. Aonde você estiver e no que você estiver entregando o seu esforço e a sua dedicação. Mas Deus não cobra somente isso de Abraão. Porque talvez para a maioria de nós, andar na presença e ser perfeito não seja tão difícil. Mas olha o que diz para nós o capítulo 17 e o verso de número 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua. Então vamos lá, eu vou te perguntar. O Senhor é o teu Deus? A pergunta que eu te faço agora é, pai e mãe, o Senhor é o Deus do teu filho? Eu não estou perguntando se o teu filho vem na igreja. Porque vir na igreja não significa nada, e você tem aprendido muito sobre isso. Eu vou perguntar de novo. O Senhor é o teu Deus? Ele é o Deus do seu filho. Os comportamentos do seu filho declaram isso. Não é o que nós falamos, irmão. É o que eles são, é o que eles fazem, é o que eles ouvem, é o que eles compartilham, é o que eles falam. Que vão mostrar se o nosso Deus é o Senhor deles ou não. Nós, pais, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Irmãos, você que é pai, que pensa diferente de mim, pode ficar tranquilo. Eu não vou perder o amor, nem o carinho por você. E eu espero que você também não perca pelo que eu vou falar. Eu vou te dar o exemplo que eu recebi na minha casa. Você sabe quanto que eu fui poder decidir ir ou não ir à igreja? Depois que eu saí da minha casa. E a igreja que eu vou é a igreja com meu pai. Por que há um problema em eu deixar o meu filho frequentar outra igreja? Você sabe o que ele está ouvindo? O que ele está aprendendo? O que ele está fazendo lá agora? Ou em outro momento? Mas não sabe nem se nosso filho lê a Bíblia em casa. Ou sabe? Andar na presença de Deus, como eu disse para você, não é tão difícil. Ser perfeito, no sentido mais básico da palavra, também não é difícil. O difícil é o meu Deus ser o Deus da minha casa. Ser o Deus dos meus filhos. Você que é pai, observa aí. Observa no próximo culto. Observa no próximo culto. Durante a mensagem, o teu filho ouve ou ele conversa? Durante o louvor, teu filho se levanta ou ele fica sentado? Ele levanta a mão, ele sabe cantar o louvor da igreja? Ou ele só sabe cantar a música da Shakira? Deus não quer fazer uma aliança só contigo. Deus quer fazer uma aliança com a tua casa, irmãos. Irmãos, não faz sentido nós chamamos o culto do domingo do culto da família. Se a gente não fala a verdade para a família. Ficar mentindo, irmão, vai dizendo, que Deus vai te abençoar. Que Deus vai... Não, mentira. Deus vai abençoar a gente a partir do momento que nós procedermos segundo a vontade dele. Pastor, eu não concordo com o que você está falando. Não tem problema. Nenhum problema. Eu só vou te fazer algumas perguntas. Quando foi que Isaac saiu de perto de Abrão? Se você leu, você sabe que foi só depois que Abrão morreu. Quando foi que Jacó
saiu de perto de Isaac. Se você leu, você sabe que foi só depois que o irmão dele, Esaú, queria matar ele. Quando foi que José saiu de perto de Jacó? Você sabe que foi só depois que os próprios irmãos dele venderam ele. Como que eu vou ter certeza que meu filho vai ser um homem de Deus, que a minha filha vai ser uma mulher de Deus, se eles nunca estão comigo? Como que eu tenho certeza que meu filho, que a minha filha vai ser uma mulher de Deus, se quando eu oro, eles nunca oram comigo? Se eles não cantam um louvor dos que são entoados na igreja? Me desculpa, irmão, se você pensa diferente de mim, você tem todo o direito, mas eu não encontro isso na Bíblia Sagrada. Já leu Provérbios? Provérbios está cheio dessas frases. Ouve, filho. Se ele está falando para o filho dele, significa que o filho dele está na onde? Do lado dele. Irmão, abre a tua mente, abra os teus olhos, o Senhor quer salvar a tua casa, mas você precisa querer que ela seja salva primeiro. A aliança de Deus, ela tem que gerar uma mudança no homem, porque Deus estava novamente fazendo uma aliança com Abraão, mas ela não faria sentido se Abraão não aceitasse a mudança. Eu estou pregando para você aqui agora. E todas as vezes que nós falamos que Deus vai cumprir uma promessa, nosso coração se alegra. Mas quando nós falamos que Deus precisa mudar a gente, o nosso coração não se alegra. Então preste bastante atenção. Não me vale crer que Deus vai cumprir a promessa. É necessário crer que Deus quer que eu seja transformado. Olha o que está escrito aí. Verso de número 5, capítulo 17, verso 5. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Por quê? Há um porquê, há um motivo. Porque eu o constituí pai de muitas nações. A palavra Abrão significa pai exaltado, mas a palavra Abraão significa pai de multidões. A mudança de nome aqui, embora pareça apenas uma mudança, ela não é apenas uma mudança. O Antigo Testamento está repleto de acontecimentos como esses, em que Deus muda o nome, ou que Deus marca a pessoa, ou que Deus muda o local onde ele está, para mostrar para nós uma mudança que Deus deseja fazer na nossa vida. O nome trazia sobre si uma história, o nome trazia um caráter. Então Deus estava querendo mudar primeiro o caráter e a vida de Abraão, para ele então conseguir mudar a história de Abraão. Deus precisa mudar a gente primeiro, irmãos, se a gente quer viver a promessa dele. Irmãos, Deus não pode, olha, escuta, Deus não pode nos abençoar plenamente se nós somos crentes descompromissados. E eu não estou falando de compromisso com a igreja, eu estou falando de compromisso com Deus. Que gerente de uma fábrica vai colocar uma pessoa descomprometida com a empresa como encarregado? Não coloca, irmão. Se colocou é porque não conhece a pessoa na sua totalidade. Geralmente você coloca em cargos de confiança pessoas comprometidas, porque ela terá que ser um exemplo para as demais. Como Deus vai colocar eu em coisas grandiosas? Como Deus vai me abençoar em coisas grandes, se Ele não vê em mim responsabilidade e comprometimento com Ele? Se eu não me preocupo se o que eu faço, onde eu vou, o que eu vejo, o que eu ouço, agrada ou não agrada a Deus. Você não se chamará mais Abraão, mas sim Abraão. Agora, o que me chama a atenção é que a partir do verso 9, você vai ver que Deus agora vai chamar Abraão para um pacto. E ele faz um pacto chamado circuncisão com Abraão. A circuncisão consistia em você pegar o prepúcio, que é aquela pelinha que sobra no órgão genital masculino, e cortar ela. Então a pessoa tinha que ficar resguardada por alguns dias, até aquele corte se cicatrizar. Isso é circuncisão. É uma marca na carne do homem, certo? Se Abraão queria seguir a Deus, ele precisava assumir um pacto, um compromisso, uma aliança com Deus. Não bastava só Deus assumir uma aliança com ele precisava assumir com Deus. Pastor, isso não é válido para nós, você já ensinou. É verdade, a circuncisão não faz sentido para nós hoje. Porque Deus não quer somente fazer pacto com homens, Deus também quer fazer pacto com mulheres. Olha como a graça trouxe para nós benefícios.
Pastor, então o que isso implica para mim? Implica no que está escrito em Marcos 16:15. Oi para nós, Nicole, por favor. O próprio Jesus também nos mostra que você não pode viver para sempre na igreja só indo na igreja. Dá para ir só na igreja? Eu só quero ir na igreja, pastor. Eu gosto da pregação, eu gosto do louvor, eu gosto dos irmãos, que os irmãos me abraçam e brincam comigo, mas eu não quero muita coisa não. Olha o que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, você creu? Creu? Então você tem que tomar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ser batizado. Aleluia. O batismo não é só um ato de ir lá e mergulhar no rio, ou na piscina, sei lá onde você foi batizado. Aquilo lá você está mostrando para a igreja e para Deus que agora você assume um compromisso com Ele. Pastor, mas esse negócio de batismo é coisa séria. Lógico que é. E crer em Deus é uma coisa séria também. Ou você está achando que crer em Deus é brincadeira? Está vindo na igreja? Estou ouvindo. Você acredita no que está sendo pregado? Acredito. Então você precisa tomar uma atitude para ontem. Busque o batismo. Volta lá para Gênesis. Volta lá. Olha o que diz aí o capítulo 17 e o verso 14. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Irmãos, Deus não tem compromisso com quem não quer ter compromisso com Ele. Irmão, dá para você ficar morando junto com alguém e só ser amaziado? Dá. Lógico que dá. Se você respeitar a pessoa te respeitar, você vive o resto da vida. Muitas pessoas que moravam na roça, na fazenda, às vezes não tinham direito de casar, não conseguia casar. Então juntava lá as traias lá e estava casado. Mas isso mostra que eu tenho um compromisso com a pessoa? O que mostra? A partir do momento que eu assinei um papel, um documento, coloquei uma aliança na minha mão. Então eu mostro para aquela pessoa que eu me comprometi com ela, que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho prazeres, mas eu tenho também deveres, obrigações. Nós temos que parar de ser crentes que querem apenas servir a Deus pelos benefícios, mas não queremos assumir uma aliança com Ele com medo das responsabilidades. Se Deus te chamou para fazer de você uma bênção, Ele te chamou também para ser um homem comprometido, uma mulher comprometida com a obra e com a presença dEle. Irmãos, a mudança era necessária, porque Deus nunca quis ter um filho para Agar. Deus prometeu um filho para Sara. Mas o homem que não tem uma aliança, ele tem dificuldade de entender e de esperar a vontade de Deus. Olha o que diz o capítulo 17, verso 15. Nós já estamos acabando. E Deus disse a Abrão, Sarai, sua mulher... Deus disse a Abrão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Observa que Deus agora deixa claro, Abrão, aquilo que você fez com Agar não era o meu plano, não era o meu propósito. E quem sabe hoje Deus está dizendo para você que está aqui, olha, esse teu sofrimento é consequência da tua decisão. Eu não mandei você fazer isso. Agora Deus é claro, Abrão, o filho que eu te prometi é com Sarai, a sua mulher. E para você saiba que eu tenho um compromisso com ela, assim como mudei o teu nome, também mudo o nome dela. Porque é dela que nascerá o filho da promessa. Irmãos, o ponto-chave da mensagem e o que você precisa mais me dar atenção hoje. É muito difícil para nós seres humanos quando Deus começa a bater na tecla do caminho mais difícil. Recentemente nós tivemos duas mensagens aqui excepcionais. Uma sobre o Getsemane e sobre a ceia, e a outra sobre a crucificação. Essas duas mensagens, elas revelam mais do que a natureza sobrenatural de Jesus. Mas elas nos revelaram o Jesus homem. Quem estava presente viu como Deus falou conosco. Um Jesus que também ficou triste, que também ficou decepcionado e que também nunca quis morrer. Agora, irmão, o que nós temos que ter em mente?
é que mesmo diante dessas situações, mesmo diante de tudo isso, Jesus, ele foi até o fim. Quando as coisas parecem difíceis para nós, e parece que Deus está exigindo coisas muito difíceis para nós temos que nos lembrar que o Deus que fez um plano conosco, Ele é o Deus que vai estar conosco até esse plano se concretizar. Se era difícil para Jesus ser traído, ser negado, ser abençoado, ser abandonado e ser morto, também era difícil para os discípulos olhar para um Jesus que ressuscitou mortos, que andou por sobre as águas, que abriu os olhos dos cegos, que calou a boca dos mestres da lei, aceitar ser preso, caluniado e crucificado. Ah, pastor, mas eles fugiram, é verdade. Mas depois de Jesus aparecer para eles lá, novamente eles voltam a seguir Jesus e não abandonam Jesus mais. Deus fez um plano contigo? Fez. Então permaneça firme. Porque se Deus fez uma aliança contigo, é em ti que Ele vai cumprir a palavra dele. Irmãos, pare de buscar recursos, métodos humanos para fazer a vontade de Deus acontecer. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar em Deus. Mas, pastor, você não está entendendo. Esse caminho que Deus está me dando é impossível, irmão. Mas é aí que Deus vai entrar. Quando Deus fala isso para Abrão, irmãos, a essa altura do campeonato, Abrão não deveria mais ter um pingo de vacilo. Os pés de Abrão precisavam estar firmes. Mas sabe o que você vai ler agora? Nos versos seguintes? Que Abrão ainda tinha dúvida no coração. Pastor, mas ninguém nunca me falou isso. Lógico que não. Porque as pessoas querem sempre apresentar um Abrão super-herói, que nunca duvidou de nada, que sempre creu em tudo. Mas o homem que tem fé, em algum momento da sua vida, ele também vai ter dúvidas. Olha o que acontece aí quando Deus fala que Sara é quem vai dar um filho para Abrão. Verso 18. Então Abrão disse para Deus: quem me dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. O que Abrão está falando para Deus? Senhor, há um problema sério aqui entre mim e o Senhor. Parece que o Senhor não gosta muito de Ismael. Parece que o Senhor tem aí um desejo muito profundo para que Sara seja mãe. Mas infelizmente com Sara isso não vai acontecer. Se Abrão já tem 99 anos, Sara está beirando no mínimo, os 90. Como com a mulher de 90 anos vai gerar um filho, Deus? O não para por aí não. Olha o que diz o verso 19. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Aleluia. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez e vou abençoá-lo. Verso 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Irmãos, Deus é muito assertivo. Ele não só fala que Sara é que vai ser mãe, como ele fala o nome da criança. Não fuja dos planos de Deus, ainda que pareça impróprio. Irmão, está falando aqui para você um fujão. Alguém que já tentou correr muitas vezes. Não dá para correr de Deus, irmão. É impossível. Se Deus tem um plano na tua vida, Ele vai cumprir. O detalhe é que a dúvida de Abrão veio precedida de um riso. Olha o que diz aí o verso 17. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu. Prestou bastante atenção nisso? Abrão sorriu. Quando Deus fala para ele que vai cumprir a promessa e tal, ele dá uma risadinha. Ele baixou a cabeça aqui na terra, aqui, ó, como se Deus não estivesse vendo, né? É igual você faz, é igual eu faço. Deus não está vendo agora. Para nós encerrar, capítulo 18, verso de número 9. Então, lhe perguntaram, esses são os 3 homens que apareceram debaixo do carvalhal de Manre, na hora mais quente do dia. E Abrão chamou os 3 homens de Senhor, no singular. Os 3 homens foram chamados de Senhor. Estranho, né? Verso 9. Então lhe perguntaram,
onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. E um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abrão. Abrão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer, em algumas traduções, alegria. Irmãos, o nosso Deus, Ele às vezes cumpre as coisas de uma forma para esfregar na nossa cara e deixar registrado na história. Isso é porque você duvidou. Quem aqui já leu a história de João Batista, do Evangelho de Lucas? Já leu? Se você lembra, o pai de João Batista era sacerdote no templo. E era chegado o turno dele de entrar no santuário. A mulher dele já era avançada em dias e ainda era estéril. Mas o Senhor queria dar um filho para ela. Ele entra, o anjo aparece, fala com ele e ele faz o quê? Duvida. E o anjo fala, então eu vou deixar uma marquinha por causa da sua incredulidade. A partir de hoje você não fala mais até o menino nascer. Dura coisa duvidar de Deus, irmão. Dura coisa é comparar Deus com os homens. Porque quando nós duvidamos de um Deus que é capaz de criar o universo, nós estamos achando que Deus é como um homem que não pode criar nada. Abraão riu, Sara riu, mas Deus deu o nome para o menino de Isaac, que significa riso, para eles lembrarem que o sorriso da dúvida se tornou o sorriso da alegria. Não duvide do teu Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para nós encerrarmos, verso 13. Então o Senhor perguntou a Abrão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que ainda darei luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, eu não ri. E ele disse, porém, não é verdade, é certo que você ri. Irmãos, quando Deus fala algo para nós, e nós duvidamos, e nós não acreditamos, e nós tornamos Deus por mentiroso, por duvidarmos, a grande pergunta que deve surgir para nós hoje, antes de encerrarmos essa mensagem, será que Deus deixará de cumprir a sua promessa, porque eu não creio nela? Será que Deus deixará de cumprir a sua palavra, porque eu não sou capaz de continuar firme com Ele até o final? Será que Deus deixará de ser fiel porque eu sou infiel? E Deus está dizendo para Abraão, você duvida, ela duvida, mas eu sou fiel. E acredite numa coisa, a fidelidade de Deus é maior do que a dúvida do mundo inteiro junto. Eu quero terminar hoje lembrando você, primeiro, que você não precisa ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. A segunda coisa que eu gostaria de te lembrar é que os esforços humanos são inúteis e eles só geram problemas e sofrimentos que nós não queremos enfrentar. A terceira coisa que eu quero te lembrar é que se cremos em Deus, se temos fé, esse Deus espera de nós um compromisso, uma aliança. Quero te lembrar também que a fé verdadeira, ela precisa resultar em obras práticas. Ande na minha presença, ser perfeito, porque eu quero ser o Deus da sua descendência. Aleluia! Eu quero te lembrar que Deus quer que o homem creia nele, e creia sem duvidar. Não como Abrão duvidou agora, mas como Abrão creu semana passada. E eu quero te lembrar que as nossas incredulidades
não anulam jamais a fidelidade de Deus. A última coisa que eu queria te lembrar, e se a Nicole puder colocar para a gente aqui, Romanos 9, verso 16. A promessa de Deus não depende do homem, mas depende unicamente de Deus. Olha o que Paulo diz. Assim, pois, não depende de quem quer, e nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Nunca dependeu de mim. Nunca dependeu de você, irmão. Nunca dependeu de nós. Sempre dependeu de Deus. 2 Coríntios, Nicole, por favor, capítulo 1, verso 20. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus infalível. E olha o que Paulo diz mais uma vez. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se Deus prometeu, na palavra de Deus não há dúvida. Na palavra de Deus não há variação. Deus não se engana do que Ele falou. Nunca se enganou. Não se engana agora e nunca se enganará. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11, e nós já vamos orar. 2 Timóteo 2:11. Palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Prática. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. A fidelidade não é algo que Deus tem. A fidelidade é algo que Deus é. Aleluia. Eu quero terminar dizendo para você com toda a fé que há no meu coração. Creia na promessa de Deus. Creia na palavra de Deus. Não duvide do Senhor. Porque ainda que você seja infiel, ainda que eu seja infiel, ainda que eu falhe em algum momento, ainda que tenha semanas que eu não vou ter tanta força para orar, pastor, hoje eu falei um monte de palavrão, eu xinguei meu filho, mandei a minha esposa para aquele lugar, Deus naquele dia ainda permanece fiel. Senhor, pastor, eu não aguentei, chutei o balde, eu fui no bar, sentei lá, bebi todas. Arrepende. Se arrepende, Deus permanece fiel. Ele é imutável. Nossa, pastor, olha, eu estava tão bem na igreja, estava indo todo dia, de repente, do nada, um dia eu fiquei em casa, daquele um dia passou um ano. Eu estou há muito tempo longe da igreja. Eu quero dizer para você novamente, Ele permanece fiel. A fidelidade não é algo que Deus tem, a fidelidade é algo que Deus é. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. É difícil para nós homens ouvir a palavra de Deus e acreditar nela plenamente. Eu quero te lembrar que o Josué, que ficou no monte com Moisés, que espiou a terra, voltou com 10 incrédulos e que permaneceu firme. No dia que ele ficou sozinho, sem Moisés, ele não acreditou. E Deus precisou dizer para ele, seja forte, seja corajoso, não te mandei eu. Deus permanece fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Por isso eu vou dizer pela última vez, antes de orar pela tua vida, ainda que você caia, ainda que você falhe, creia no Deus que você serve, porque no dia que você caiu, e no dia que você falhou, Ele permaneceu fiel. Se coloca de pé, eu quero muito orar pela tua vida hoje.
Sara teve um plano horrível, um plano que gerou muitos problemas. Abraão riu da promessa de Deus. Sara também riu da promessa de Deus. Se fosse um pastor, ele iria repudiar essas ações. Ele diria: sai da minha igreja, você não vai ser mais obreiro, na minha igreja você não prega mais e você não canta. Mas o que Deus disse? O teu filho com a tua esposa se chamará Isaac. Deus é fiel, em todo tempo Ele é fiel. Se você quer, feche os seus olhos, abra o seu coração e ore comigo a esse Deus fiel. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós oramos, nós clamamos por Ti, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Oh Senhor, semana passada nós vimos que o Senhor não espera obras grandiosas de nós, mas o Senhor espera que nós criamos em Ti de verdade. Aleluia. E hoje, Senhor, ó Pai, nós vimos que mais uma vez o Senhor não espera muita coisa do homem, porque o Senhor sabe que em algum momento, em algum instante da vida do homem, ele irá falhar. Aleluia. Mas o Senhor, ó Pai, permanece fiel quando nós falhamos. Senhor, ó Pai, no dia em que nós estávamos abatidos no trabalho, Senhor, ó Pai, achando que todas as esperanças tinham acabado, ali o Senhor estava sendo fiel do nosso lado. Senhor, ó Pai, no dia que o nosso casamento estava conturbado, cheio de problemas e cheio de dificuldades, ali o Senhor permanecia fiel ao nosso lado. Senhor, ó Pai, quando o nosso filho se encontrava no leito de hospital, com os médicos dando diagnósticos horríveis a respeito dele, ali o Senhor permaneceu fiel ao nosso lado. Senhor, ó Pai, no dia que nós tínhamos a disponibilidade para buscar a Tua face, nós não quisemos, que nós declaramos que não tínhamos força, que não tínhamos alegria de buscar o Teu nome, ali o Senhor permaneceu fiel ao nosso lado. Senhor, ó Pai, quantas vezes nós fizemos como Sara, quantas vezes nós fizemos planos segundo as nossas forças, segundo os nossos métodos, para alcançar a promessa de um Deus infalível. Aleluia! Quantas vezes, Senhor, nós rimos da Tua palavra, ou duvidamos do plano que o Senhor disse que teria na nossa vida. Senhor, ó Pai, quantas vezes nós não acreditamos na Tua palavra e na Tua promessa, por sabermos que nós iríamos falhar. Nós olhamos para nós, vimos as nossas habilidades, vimos os nossos erros, vimos o quanto nós somos incrédulos e não temos a certeza de um Deus que pode nos mudar como mudou Abraão. Aleluia! O Deus fiel tem nos chamado a um pacto nessa noite. O Senhor tem nos chamado a uma aliança nessa noite, Senhor. O Senhor tem nos chamado a tomarmos decisões, pontos importantes das nossas vidas que precisam ser mudados, que precisam ser transformados. Senhor, aleluia, nos dê um coração moldado, Jesus. Nos dê um coração transformado, ó Deus. Para que ao passo, ó Deus, que nós aceitarmos a circuncisão do nosso coração, aleluia, nós possamos estar preparados para ouvir mais uma vez o Senhor dizer: eis que eu lhe darei um filho que lhe chamará alegria, riso e contentamento. Senhor, ó Pai, a Tua palavra diz para nós no livro de Jeremias que o Senhor é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de bem, não planos de mal. Aleluia. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor, ó Pai, nos dias fracos a nos levantarmos. Assim como Abraão se levantou, assim como Sara se levantou, para crer em um Deus infalível, em um Deus fiel, em um Deus que não encontra dificuldades para cumprir as suas promessas. Que nós possamos acreditar em Ti, para que as Suas palavras se cumpram sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, e nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Senhor Jesus. Se você